para finalizar o programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. João Felício, que vai explicar como funciona o balão gástrico. Já ouviu falar? Se não, hoje é uma ótima oportunidade para isso. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos começar nossa conversa, então, explicando para o pessoal de casa que não sabe, às vezes nem ouviu falar o que é o balão gástrico. Explica pra gente. Então, o balão gástrico é uma prótese de silicone que ela é colocada através de uma endoscopia, né? Então, desde os anos 2000 se tem uma tecnologia, durante uma sedação, como se fosse fazer uma endoscopia qualquer, se passa um dispositivo como esse aqui, né? Claro, uma vez introduzido, ele tem um calibre de um aparelho de endoscopia. Então, você guia por endoscopia, coloca dentro do estômago, lá dentro, através desse dispositivo, nós vamos encher o volume do balão, uma solução líquida formada por soro fisiológico e um líquido chamado azul de metileno, e ao final nós vamos ter um dispositivo montado como esse aqui. O volume do balão pode variar de 400 até 700 ml, na dependência, né, do tamanho do estômago do paciente e, claro, da sua altura, o quanto esse paciente também precisa perder de peso. Esse balão que eu tenho em mãos é um balão que permanece 6 meses no estômago. Nós temos balões que permanecem 1 ano, podendo também ter um modelo novo, que é um modelo desde 2014, que pode possibilitar aumento ou diminuição do volume do balão. E nós temos 3 aqui, né? O doutor trouxe 3. Qual que é a diferença deles, doutor? É só o modelo ou são para funções diferentes? Explica pra gente. Todos são balões gástricos, tá? Nós temos aqui, como eu disse, um balão de 6 meses. É um balão que a gente chama de não ajustável. O que é isso? Quando a gente faz a desconexão desse sistema depois do balão cheio, ele vai ficar com o mesmo volume desde o primeiro até o último dia. Ele tem a versão como essa, que é um balão de 6 meses, e tem a versão de 1 ano. Isso vai depender do modelo, a forma como o silicone é feito, a industrialização é um pouco diferente, fábricas, modelos diferentes também. Esse outro balão que eu tenho em mãos aqui é um balão que ele, curiosamente, tem um dispositivo diferente. Ele é um balão ajustável. Então ele permite com que após a realização da endoscopia e a colocação, em qualquer momento no período, nós possamos fazer uma endoscopia puxando isso aqui na boca. E é possível, através desse dispositivo, nós aumentarmos ou até mesmo diminuirmos o volume do balão. Isso vai depender do caso, da situação do paciente, Da situação do paciente. Tem pacientes que precisam de um volume maior, tem pacientes que a partir do momento que já perdem peso, querem ter um processo de reeducação alimentar, pode ser diminuído o volume de forma progressiva também. Esse balão é um balão que fica 1 ano no estômago, é conhecido como balão ajustável. E o modelo diferente que nós temos aqui, que é esse balão que tem em mãos, ele não é de silicone, é um balão com uma textura de um poliuretano, é diferente, e ele vem com uma proposta mais nova, que é o lançamento, a modernidade que nós temos hoje, que é o conhecido balão em cápsula, que muitas vezes a pessoa procura e hoje se ouve falar, que é um balão deglutível. Então, ao invés de colocar um balão como aquele por endoscopia, nós temos um balão que, conforme o vídeo vem mostrar, ele é engolido com água. Quando ele chega no estômago e tem contato com a secreção digestiva, o balão ele rompe a cápsula e você vai enchendo o balão através desse dispositivo, esse pequeno caninho. O procedimento demora 3 a 4 minutos e ele vai atingir volumes de 550 ml e ao final nós podemos então tirar o balão. Então é um volume fixo e ele tem então, essa possibilidade de colocação sem a endoscopia, sem sedação, sem anestesia, e ele fica 4 meses no estômago. Então, um pouco menor o tempo, mas ele não necessita ser retirado. Ou seja, é suficiente esse tempo antes de ajustar? Então, isso é importante entender que a maioria dos balões, que são balões sem ajuste, eles têm a maior perda de peso no seu início, ali em torno do 4º, 5º mês, eventualmente. Um balão de 6 meses, quando chega o momento de remover, o paciente geralmente está estabilizado em relação à perda de peso. Mas e o balão de 1 ano sem ajuste? A ideia dos outros 6 meses é o paciente ter uma reeducação alimentar. Que essa é a ideia do balão. É um processo combinado de acompanhamento nutricional, tratar eventualmente quadros de compulsão, ansiedade de forma associada. E o paciente ele vai ter essa maior perda no início. Num balão ajustável, que eu posso aumentar o volume do balão, essa é, digamos assim, a grande jogada. Estabilizei a perda de peso, estou sem saciedade, sem a sensação que o estômago está ocupado, porque a ideia é essa, você comer menos por ter a sensação que o estômago já está preenchido. Eu posso aumentar o volume do balão. Então esse balão ele tem possibilidade de aumentar progressivamente. Como a maior perda sem ajuste vai ser nos primeiros 4, 5 meses, é uma boa possibilidade. Esse balão de diferencial também,
ele tem uma válvula que é biodegradável. O que acontece com isso? Após 4 meses, ele dissolve essa válvula, o soro que tem aqui dentro é eliminado, é absorvido, e o balão ele sai nas fezes sem necessidade de uma endoscopia para fazer a remoção. Olha que interessante. Então ele é colocado sem endoscopia, apesar de alguns colegas, né, que trabalham na área argumentarem, não, mas esse balão, como nós vamos monitorar, é que a ideia dele justamente é essa, é ser menor tempo. Esse balão vai perder um pouco menos de peso, 10 a 15% do peso corporal, enquanto os demais podem chegar em torno de 15 a 20% do peso corporal. Doutora, a pergunta que eu quero te fazer, antes da gente falar mais sobre os tipos de balões, quem pode pôr, independente dos modelos, quem pode realmente procurar essa estratégia para emagrecimento? Então, a diferença entre o balão e cirurgia bariátrica é que o balão ele tem uma utilização mais ampla. Ele pode ser utilizado em pessoas que têm sobrepeso. Então, preferencialmente pessoas que o cálculo do índice de massa corporal, né, a relação do peso pelo quadrado da altura, você tem um IMC acima de 27, ou seja, ainda com sobrepeso, essa pessoa pode fazer a colocação do balão. Então, geralmente um cálculo básico, 5, 6 quilos acima, normalmente o IMC vai estar em torno de 27, esse paciente já é um candidato à colocação. E não tem limite, né? Esse paciente pode ser um paciente com sobrepeso, obesidade leve, obesidade grave. Às vezes o paciente não tem uma condição cirúrgica ou não tem interesse em fazer uma cirurgia bariátrica, o balão vem sendo uma boa opção. Agora, a pergunta de muita gente que está assistindo a gente, como que é depois da colocação? Precisa de um acompanhamento médico? Como que funciona esse processo? Desde 4 meses até mesmo 1 ano? Sem dúvida alguma, né? Então o paciente tem que entender que não existe milagre. A ideia do balão, por ser um tratamento temporário, ou seja, em algum momento ele vai sair. E o paciente, se ele não reeducou a alimentação, se ele não fez o acompanhamento nutricional, ele vai perder o peso, mas ele não vai ter a manutenção do peso a longo prazo. Esse é o objetivo. Então, tem que ter o acompanhamento nutricional, como eu disse, o paciente vem mensalmente em retorno para pesar, para medir, para justamente, às vezes, existe necessidade de tratar terapias com medicações, às vezes para controlar um pouco da ansiedade, da compulsão, como eu disse, algumas medicações novas, assim, né, injetáveis, né, que hoje ficou famosa, algumas injeções, podem ser usadas, né, muitos estudos americanos comprovam, né, os bons resultados da associação dessas medicações com o uso do balão. Então, o ponto principal é esse, é um processo que vai visar a melhora da qualidade de vida através de uma reeducação alimentar e mudanças de hábitos. É uma ferramenta que ajuda, né? É um suporte, podemos dizer. Exatamente, é um suporte, né? O balão vai agregar vantagens, vai agregar perda de peso? Sim. Claro que não adianta ocupar 60%, 70% do teu estômago e você consumir apenas doce, chocolate, tomar refrigerante. Existe um processo de controle alimentar, um processo acompanhado pela nutricionista, por vezes endocrinologista de forma associada, para que a gente atinja o melhor resultado possível. Para a gente terminar, dói ou não dói? Não dói. A colocação não tem dor alguma, mesmo o balão deglutível, o paciente vai engolir. Às vezes, mas como vou engolir uma cápsula, parece grande, isso é tranquilo. Mas a primeira semana do balão, ela causa um leve desconforto realmente, né? Os pacientes eles podem ter náusea, vômito, uma sensação de peso, mas de uma forma que com medicamentos e com os cuidados isso é perfeitamente contornado. Doutor, muito obrigada pela sua presença, obrigada para você de casa. Uma boa tarde para você, gente.